enfim. Boa. Arnaldo, o seu palpite na enquete. Por enquanto aqui, ó, a galera tá votando no vai ganhar em 59% dos votos, 25% acham que vai perder e apenas 15% vai empatar. Flamengo 3-1, porque o Fernando Gago gosta também da coisa artística e tal, e o time dele dá espaço para todo mundo jogar. 3-1 Flamengo. Boa. Eu apostei no 3-2 no All News. Vamos ver quem vence. Bomba. Agora, a gente falou dos medalhões do Flamengo, né? E o Corinthians também está passando por uma situação parecida. Aí o Milton Neves dividiu os medalhões do Corinthians na coluna dele aqui no UOL em 4 prateleiras. Quero saber a opinião de vocês. Intocável, Cássio. Importante, Renato Augusto. Negociáveis, Fagner e Fábio Santos. E já deram o que tinha que dar Balbuena, Gil, Paulinho, Romero e Juliano. O colunista Samir Carvalho informou que o Luxemburgo não vai barrar os medalhões. Aqui no UOL também. Ele disse que a prioridade é recuperar os caras e a força emocional do elenco. E aí, vamos por partes. Vocês concordam com essas 4 prateleiras? Começando com você, Arnaldo. Olha, eu não tinha colocado os medalhões em prateleiras, mas acho que faz algum Sempre tem uma sentido. primeira vez, né? Faz algum sentido. E tem uma coisa, tem uma notícia que acaba, digamos, raspando nesse tema, que foi divulgado há pouco, que é o manifesto das torcidas organizadas do Corinthians, que romperam todas, inclusive a Gaviões que apoiou a contratação do Cuca e tal, a do Lucha também, mas que rompeu com o Duílio. Então, o manifesto de todas as torcidas organizadas do Corinthians contra a atual direção, contra o presidente, contra o grupo que controla o Corinthians há algum tempo, e eles têm peso, vai ter eleição no final desse ano, e a favor de uma reformulação, exigindo uma reformulação. Aí a gente vai de encontro às prateleiras, aos medalhões. O manifesto da torcida fala justamente em reformulação, e acho que é o famoso cortar na carne. Porque eu vejo assim, o futebol é curioso, porque você tem muitas vezes a idolatria e jogadores que fizeram história, e na verdade, você nunca sabe o momento certo de romper esses vínculos, né? É difícil, não é fácil, não, né? Porque o Corinthians, eu acho que é o clube que tem mais dificuldade de fazer isso ao longo dos últimos anos. E acaba encaixando não só no time, mantendo, como em cargos diretivos. Então, o Alessandro é diretor, foi jogador, colega desses caras. O Danilo é técnico do Sub-20, foi jogador, colega desses caras. E assim por diante, vários. É uma coisa, é uma confraria, né? O Alex da Libertadores já foi. É uma confraria completa. O Lázaro era analista e foi alçado a treinador porque era amigo do elenco. Isso, e do Tite, da turma do Tite. O Tite mesmo, numa das passagens, não conseguiu fazer reformulação no elenco, veio o Mano para cortar algumas coisas pela raiz e começar do zero. Isso é muito complexo e é necessário, porque não dá para... E essa diretoria ela foi se notabilizando por contratar simplesmente pelo laço afetivo, né? Então é o Paulinho, é o Romero, é a tentativa do Felipe, que foi para o Nottingham Forest, é o Balbuena. Esse era o lastro. Esses caras que já foram felizes aqui algum dia. Primeiro que repetir o sucesso é muito raro. É um caso em 10. E o Corinthians tentou 10 casos em 10, ou 11. Aí não tem como. E acho que não vai caber, de fato, ao Vanderlei, porque ele assume o time numa ebulição completa, a janela está fechada, ele não tem o que fazer. E ele tem digamos, uma experiência, um laço para compor e fazer, digamos, composições também no time que vai jogar de acordo com a idade e rendimento de cada jogador. Sutilmente, isso já estava sendo feito de uma forma ou de outra. Então não jogavam mais Gil e Balbuena juntos. Raramente Fagner e Fábio Santos, dependendo só do jogo. Paulinho e Renato Augusto jamais. Porque é impossível, guardando as proporções. A gente está falando dessas questões com o Flamengo também, sendo que os jogadores do Flamengo, os líderes, tem alguns bem mais jovens do que os líderes do Corinthians. O Gabigol é líder, ele é jovem, né? O Arrascaeta também não é um veterano.
Não dá, Domitila, para ter todo mundo na mesma prateleira, jogando. E acho que... E nem comandando. E nem... Porque você aí não tem, de fato... Então, acho que o Vanderlei Luxemburgo vai acabar fazendo uma transição para uma reformulação agora exigida pelas torcidas organizadas. E acho que, muitas vezes, os dirigentes, como aconteceu no Flamengo e como acontece no Corinthians, eles, por laços de afeto, eles renovam os contratos desses caras por mais tempo. Aí chega o treinador para começar a temporada, o cara tá lá. Foi assim com os Diegos no Flamengo, né? Continua assim em algumas situações. E aí tem o exemplo, estou vendo o Diego fazendo assim com a cabeça, porque no Palmeiras, com um comando mais estabelecido, com um comando, claro, depois de títulos, evidente, com a carta branca, o Abel foi e cortou na carne. E tem que ser assim. Felipe Melo, serviços prestados, valeu, acabou. E o Felipe Melo não acabou como jogador, ele é titular do melhor time do Brasil hoje, do Fluminense. O William Bigode, acabou. Davidson fez o gol do título da Libertadores, valeu, acabou. Não tem essa, cara. Não tem essa. Simplesmente não tem essa. Acabou o vínculo, tchau. Essa dificuldade. Eu costumo dizer assim, nós vamos falar depois do Napoli, nós vamos ficar chorando aqui. O que importa, eu falo para o torcedor, todo mundo que me pergunta, o que importa não é o recheio, é a camisa. É muito legal esses laços com os jogadores, que eles não conseguem garantir isso por muito tempo. É assim, a vida é assim, cara. Então, assim, imaginar que o cara que te deu um título em 2012 fica com você até o resto da vida, não vai ficar e vai atrapalhar. É uma decisão difícil, mas tem que ter coragem para tomar. Essa diretoria do Corinthians não tem coragem para nada. Então, talvez com as organizadas colocando a faca no pescoço e inviabilizando. Faca no pescoço no sentido figurado, por favor. Né? É bom explicar, né? É bom explicar. E talvez inviabilizando mais uma eleição. Exatamente. Inviabilizando mais uma eleição desse mesmo grupo que comanda o Corinthians há décadas, talvez essas prateleiras se desmanchem. O Corinthians precisa de um recomeço. O jeito que está, empurrando com a barriga com as mesmas pessoas, esquece.